vocês não achem repetitivo ou, ou que a gente está voltando para os mesmos assuntos, mas assim como o livro de Daniel, o livro do Apocalipse também tem muita repetição, certo? São basicamente os mesmos períodos das sete igrejas. Então, o livro do Apocalipse tem vários períodos de sete. Tem as sete igrejas, tem os sete selos e as sete trombetas. Esses três períodos de sete falam das mesmas épocas da igreja cristã. Então, é mais fácil do que parece. Nós já passamos mais de uma semana estudando cada uma das sete igrejas, então nós não precisamos dedicar um dia para cada selo, certo? Mas eu vou fazer uma divisão para não ficar muito pesado para vocês, porque nós vamos abordar 8 coisas. Primeira é o fato de Jesus ser digno de abrir o livro, e depois as sete igrejas. Então são oito partes. Então vou mostrar 4 hoje para vocês e outras 4 eu mostro amanhã, certo? Então vai ser essa divisão. Vou dividir o assunto dos sete selos em 2 partes, certo? Então deixa eu só compartilhar aqui. Aí manhã, você não precisa gravar hoje com a câmera, porque eu vou fazer uma gravação Recording in aqui. progress. Pronto, o som vai ficar melhor com isso aqui. É melhor colocar no YouTube do que ficar com o celular tremendo. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Ontem nós vimos a descrição do trono de Deus. E diziam sobre os 24 anciãos. E hoje nós vamos aqui para os 7 selos. Hoje é o dia de nós estudarmos sobre essas figuras aí da capa. Todo dia eu coloco essa figura aí dos 4 cavaleiros. E a gente sempre fica se perguntando quando é que a gente vai ver sobre eles. E você já ouviu essa expressão também, os 4 cavaleiros do sei de quê, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar até o terceiro selo, certo? Vamos lá. Então, a visão começa aí em Apocalipse 5, com Deus no trono, certo? E com ele no trono nós não precisamos ter medo de nada, porque ele que controla tudo, certo? Então, olha só, Apocalipse 5:1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Lembrando que os selos, no tempo da Bíblia, os selos, eles tinham uma funcionalidade. Os selos eram usados na antiguidade para autenticar e dar validade a documentos. Por exemplo, quando o rei Assuero fez aquele decreto, né, agido por Amã, para exterminar o povo de Israel, fez o decreto, aí colocou um selo e ele selou aquele selo com seu anel de selar. O anel de selar do rei vinha aqui no dedo, e aquele anel tinha as 3 características: o nome, o cargo e o território do rei. Então, os selos eram usados para autenticar os documentos, certo? E hoje os selos também vêm em várias correspondências, em vários cartões postais, e também serve para autenticar os documentos. Então, é quase a mesma funcionalidade daquela época, para mostrar que aquele documento é válido. Okay? Então, o Apocalipse apresenta um misterioso livro fechado com 7 selos. E que livro é esse? Esse livro se refere ao desenrolar da história da igreja ao longo dos séculos. Então, assim como as 7 igrejas representam 7 períodos, começando lá da morte de Jesus até a volta de Cristo, passa por toda a Idade Média, todo o século XX, século XXI. Então, o período dos 7 selos também é os mesmos períodos históricos. Então, já facilita.
explícita para nós, porque nós já vimos isso nessas últimas semanas. Então, o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é digno de a partir do livro, de abrir esse livro que contém toda a história da igreja e desatar o que estava oculto? Então, quando ele faz essa pergunta, João fica muito decepcionado, porque a resposta que vem é essa daí, ó. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João ficou muito decepcionado, porque ficou arrasado, porque aquele livro continha a revelação do futuro, de tudo que iria acontecer da morte dele para frente. Então, não havia nenhum anjo, nenhuma criatura, nenhum ser vivente, nenhum ser humano, nem ninguém em todo o universo que podia ter o controle da história a ponto de desatar aqueles selos e revelar o que iria acontecer dali para frente. Então João ficou agora abalado por causa desse problema, certo? Então ninguém, nem no céu nem debaixo da terra, era digno. Mas aí um dos anciãos chegou para João e consolou ele. Ele disse: ó, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aí esse ancião confortou João e disse: olha, o leão da tribo de Judá. Essa expressão, gente, ela é tirada lá daquela bênção de Jacó. Quando Jacó abençoou seus filhos, ele comparou seus filhos a alguns animais e ele disse que Judá era como se fosse um leãozinho, certo? Como se fosse um leão. E ele disse que ele teria uma certa importância entre seus irmãos. A tribo de Judá teria importância entre seus irmãos. A gente sabe que quando o povo de Israel se dividiu, 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram ao sul. Essas 2 tribos eram Judá e Benjamim. Então Judá, e sim, essas tribos do norte, elas se afastaram de Deus completamente, foram levadas para o cativeiro, e ficou só a tribo de Judá ali representando o reino do sul. E foi a tribo que foi o reino que durou mais tempo. Então a tribo de Judá tinha uma importância grande. E Jesus, ele era descendente, certo? Da tribo de Judá. Jesus, ele vinha dessa tribo. Tanto é que ele nasceu em Belém da Judéia. Okay? E a expressão raiz de Davi representa o fato de Jesus também vir da linhagem de Davi. Também vir da linhagem de Davi. Vocês lembram que Deus sempre prometeu para Davi o seguinte: olha, eu nunca vou deixar faltar um rei. Eu sempre vou manter a sua lâmpada acesa. Nunca vai faltar ninguém da sua descendência para reinar no trono de Israel. Aí a gente pergunta: mas e os reis que vieram depois de Davi? Eles não se apostataram? Não foram para o cativeiro? Não aconteceu toda aquela tragédia? E chegou um momento que não teve mais reis no trono de Israel? Pois é. Então, onde o ser humano falha, Deus não falha. Onde o ser humano pecou, Jesus se manteve puro. Então, Jesus é essa continuação da promessa de Deus. Onde os reis de Judá caíram, Jesus, que é o rei do universo, Jesus não caiu. Jesus permaneceu firme. Então, a promessa que Deus fez a Davi se cumpriu em Jesus. Então, a lâmpada que Deus prometeu que Davi teria é a lâmpada de Jesus. Então, por isso que Jesus é descendente da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá e é também a raiz de Davi. Ele é a descendência de Davi. Então, Jesus, ele é digno de abrir o livro porque ele venceu. Ele venceu o inimigo, ele venceu Satanás. Por isso que ele tem o controle da história na palma da sua mão. Por isso que ele é digno de conhecer o passado, o presente e o futuro da sua igreja. Amém. Então, ele é o único digno em todo o universo. Um ser vivente não teria essa capacidade. Um anjo não teria essa capacidade. Nem muito menos um ser humano vivo ou um ser humano morto, que é o que está debaixo da terra. Ninguém ali é digno em todo o universo de poder descortinar o futuro para nós. Então, depois que João recebe essa notícia confortadora,
Aí o que é que acontece? Sim, um detalhe. No verso 6, olha o que é que João vê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembrando, o número 7 representa perfeição, certo? Então, chifre em profecia representa poder, rei ou reino. Vocês lembram disso? Então, quando diz que Jesus tem 7 chifres, representa que Jesus tem todo o poder, certo? Não é que ele, não é outro significado. Chifre representa poder, rei ou reino. Então, nesse contexto, Jesus representa, quando diz que tem 7 chifres, quer dizer que ele tem todo o poder possível, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, e esses 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus também significa que ele está cheio do Espírito Santo. Então nele habita corporalmente toda a divindade, certo? Então não fica assustado quando diz que o cordeiro tem 7 chifres e o que tem 7 olhos. Então quer dizer que ele tem todo o poder e está ungido pelo Espírito Santo. E outro detalhe, vocês viram que ele foi comparado ao leão da tribo de Judá e ele aqui aparece como um cordeiro, como tendo sido morto. Então no vídeo que eu mostrei para vocês, mostra o cordeiro com um lado assim ferido de sangue, que representa aí a figura que o Novo Testamento usa para se referir a Jesus. João apontou para ele, isso aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o fato de estar ferido de sangue representa que Jesus ainda tem as marcas da crucifixão, mas ele não está morto, ele está vivo. Amém. Embora ele tenha as marcas dos cravos e do lado, todas essas marcas que representam o sacrifício dele, ele está vivo. Então o cordeiro foi morto, mas agora está vivo. Amém. Então é esse o contraste. Esse é o contraste do leão e o cordeiro. São as duas figuras que remetem a Jesus. Agora, versos 7 a 9. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então ele era digno porque ele venceu o inimigo e também com a morte dele ele comprou para Deus todas as pessoas que se chegam a ele. Amém. Então o sangue de Jesus é o preço pelo qual ele compra cada um de nós. Então Satanás ele se apropriou de nós por causa do pecado. Então Jesus compra de novo aquilo que pertence a ele. Nós pertencemos a ele pela criação. Ficamos lá do inimigo por causa do pecado. Mas com o sangue dele ele compra a gente de novo das garras do inimigo. Então é por isso que ele é digno. Totalmente digno, totalmente amável, totalmente justo. Ele é o único que é capaz de controlar a história. Ele é o Cordeiro de Deus. E aí agora ele vai começar a abrir o livro. Agora ele vai começar a abrir o livro, vai começar a revelar a história. Que é uma história já conhecida. É uma história que nós já vimos nas 7 igrejas. É a história dos 4 cavaleiros. Então os 4 primeiros selos é a história dos 4 primeiros cavaleiros, que representam os 4 primeiros períodos da igreja cristã. Em profecia, cavalos e carros simbolizam mensageiros da parte de Deus, certo? Então, quando Jesus começa a abrir os selos, cada um dos 4 seres viventes diz a João: vem. Então, um ser vivente chama o primeiro cavaleiro, o segundo chama o segundo cavaleiro e o terceiro assim por diante. Quando o selo era aberto, cada cavalo com seu cavaleiro saía para cumprir a sua missão. Então vamos conhecer aqui o primeiro cavaleiro. Apocalipse 6:2. Vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, certo? E foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Esse é o primeiro cavaleiro. Um cavalo branco, branco significa pureza,
ele está saindo aí em vitória, vencendo e para vencer. O que representa esse cavalo branco? Que período ele representa? Esse cavalo branco, ele representa o primeiro selo, que é o período do ano 31 até o ano 100. Então é o período da igreja de Éfeso. É o período da igreja vitoriosa. E estima-se que nesse período havia cerca de 6 milhões de cristãos por todo o mundo, certo? Apenas dentro do Império Romano. Mas também, depois disso, o cristianismo cresceu tanto que ele ultrapassou o Império Romano. Foi para regiões do mundo ainda não exploradas. Tanto é que, se você for olhar na história, tem vários indícios de que o cristianismo chegou na África, certo? O cristianismo já estava instalado na África, no norte da África, ali naqueles países, e por toda a Europa e Ásia, todos esses lugares já tinha chegado a mensagem. Até porque o livro de Atos fala apenas dos feitos de Pedro e de Paulo, né? Só que não menciona os feitos dos outros apóstolos. O que eu acho que deveria ter acontecido, né? Porque o livro só fala de 2 apóstolos, não fala do que aconteceu com os outros 10. Mas os outros apóstolos se espalharam por vários outros países. Teve uns que foram para a China, teve uns que foram para a Índia, teve outros que foram para a África. Então o cristianismo se espalhou assim rapidamente por todo o mundo conhecido, até fora dos limites do Império Romano. Então esse foi o período da igreja primitiva, da igreja que compartilhava tudo entre si, foi o período da igreja que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então esse foi um período extraordinário, que a mensagem cresceu assim de um jeito sem limites. E foi um período de pureza e fidelidade à Bíblia. Os apóstolos, eles viveram a essência do Evangelho, em todos os sentidos, tanto doutrinário quanto na prática, vivendo o amor, vivendo a fraternidade ali uns com os outros. Então esse foi o período dos apóstolos e terminou no ano 100, o ano da morte de João. O que aconteceu no ano 31? Foi o ano da morte de Jesus. Jesus morreu no ano 31, Estevão morreu no ano 34 e no ano 100 foi a morte do último apóstolo, o apóstolo João. E até existe uma curiosidade de que os últimos livros da Bíblia que foram escritos por João, foram escritos ali perto do ano 100. Ali no ano 97, 98, João escreveu o livro de Apocalipse, e o último livro da Bíblia foi o livro de João. Sabia disso? Não foi o livro de Apocalipse, o último livro foi o livro de João. Ele escreveu já bem perto do final da sua vida. E aí, gente, passada essa fase aí milagrosa, essa fase aí maravilhosa do primeiro selo, vamos agora para... Sim, tem um detalhe aí, ó. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostravam-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. Então, por mais que o inimigo se levantasse de todas as maneiras para perseguir, para massacrar, para destruir, a cruz prevalecia sobre os símbolos romanos. Então, sem força nenhuma, eles se mostraram mais fortes do que todos os poderes levantados contra eles. E aí, gente, infelizmente esse período passou e veio o segundo, que foi o cavalo vermelho. O cavalo vermelho já é uma cor que já traz um símbolo do que aconteceu nesse período. Apocalipse 6:4. Apocalipse 6:4 diz o seguinte: saiu outro cavalo, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado, cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Esse período é o período que vai do ano 100 até o ano 313. É o período da igreja de Esmirna, certo? O ano 100 foi a morte de João, e foi até o ano 313, que foi o ano daquele decreto de Milão, que
fechou a perseguição. Mas durante esse período, os Césares, os imperadores, eles caíram com força em cima da igreja, perseguiram de todas as formas. Esse é o período do Coliseu, daquela imagem que a gente tem dos cristãos sendo mortos no Coliseu. Eles levavam as famílias de cristãos ali por meio da arena e soltavam as feras ali famintas. As feras dilaceravam os cristãos para o entretenimento das pessoas. Olha como era bizarro. O entretenimento das pessoas era ver a morte ao vivo, era ver as feras trucidando ali os cristãos ao vivo. Fora o Coliseu, tinha as estacas, tinha as fogueiras, e tudo isso com um derramamento de sangue sem precedentes. Sem precedentes. Inclusive, um pouco antes disso, ainda no período de Éfeso, do cavalo branco, teve aquela perseguição de Nero. Nero, ele tocou fogo em Roma. Nero era maluco. Ele tocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então ele disse para todo mundo que quem causou aquele incêndio em Roma foram os cristãos. Então jogou toda a população para perseguir ainda mais os cristãos. Então nesse período houve discórdia, discussão e controvérsia. Ou seja, além de estar tendo uma perseguição externa, estava começando a haver algumas perseguições internas dentro da igreja. Algumas controvérsias, algumas discussões ali entre eles, certo? Então aquele espírito de amor e de paz da igreja de Éfeso estava começando a se perder aos poucos na igreja de Esmirna. Então foi um período bastante conturbado, um período bastante complicado para a igreja. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então esse aqui já foi um período de transição para nós irmos para o terceiro cavaleiro. Enfim, quando acabou aquela perseguição da igreja de Esmirna, começou agora um período de paz. Começou um período de paz. E eu já venho dizendo a vocês, desde o período das igrejas, que quando a igreja está em perseguição, ela é mais consagrada, ela se mantém mais no foco. Quando ela começa a parar de ter perseguição, quando começa a ficar mais em paz, é motivo da gente se preocupar, porque isso é sinal de que talvez a igreja esteja se harmonizando com o mundo, esteja em harmonia, esteja andando lado a lado com o mundo. Então, quando a gente vai para o terceiro selo, a gente descobre um cavalo preto. Esse cavalo preto, vocês viram que o cavalo branco representa pureza, fidelidade à Bíblia. Então o preto é o oposto disso. Não é fidelidade à Bíblia, não é pureza, é totalmente, é um período de escuridão total. Então esse período, gente, olha o que o texto diz. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite ou o vinho. Vamos entender o que é isso aí. Esse cavalo preto, esse cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. 1 denário, gente, era o salário normal por um dia de trabalho. Com ele você poderia comprar uma medida de trigo, que era 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, que eram praticamente 2 quilos. A cevada era consumida apenas pelos mais pobres. Era um tipo de alimento inferior ao trigo. Em tempos normais, 1 denário comprava 24 medidas de cevada, mas aqui só compram 3. Ou seja, estava havendo escassez de alimento. Então, isso representa fome espiritual. Então, gente, esse período aí representa um período de escuridão e de fome espiritual. Como a Bíblia começou a ser tirada da mão das pessoas e como a verdade começou a ser misturada com a mentira, então é por isso que esse texto fala de miséria, fala de escuridão, fala de fome espiritual, porque as pessoas não tinham mais acesso à verdade. Então foi um período de corrupção da fé.
um período de corrupção da fé. E esse período é o período da igreja de Pérgamo, certo? O trigo é o símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus. A cevada se parece com o trigo, mas ela é inferior, certo? Então o que era ensinado nesse período aí, não era a palavra de Deus pura e sem mácula. Era uma coisa parecida, que não era a mesma coisa, era uma coisa assim, era uma verdade misturada. Então, a cevada eram doutrinas parecidas, mas falsas. Era o que tinha em abundância. E o trigo, que era a doutrina pura, estava em escassez. Então, havia uma escolha a ser feita entre o trigo e a cevada. O indivíduo está com o salário do dia nas mãos e pode comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Então, cada um devia fazer a sua escolha. Então, ele podia escolher entre o trigo e a cevada, entre a doutrina pura e a doutrina misturada. Então, gente, essa voz dizia assim: não danifiques nem o azeite e nem o vinho. O azeite na profecia é símbolo do Espírito Santo e o vinho ele é símbolo do sangue de Cristo. Então, a despeito da fome espiritual que estava sendo vivida nesse período, a obra do Espírito Santo em aplicar o sangue de Cristo no coração das pessoas sinceras deveria continuar. Ou seja, esse símbolo se estende ainda ao povo de Deus, que deveria ser protegido da corrupção e da fome da palavra de Deus. Então, gente, por mais que a corrupção estivesse aumentando, o Espírito Santo deveria continuar a obra dele de fazer com que as pessoas sinceras se conscientizassem do sangue de Cristo. Então, aqui para vocês terem uma ideia, todas essas aí são mudanças que aconteceram e começaram a acontecer na igreja cristã nesse período. Ano 313, que foi o ano que começou esse período aí, foi o ano do decreto de Milão, né? Que foi o ano que ordenou que a perseguição parasse. Aí no ano 321, Constantino fez aquele decreto para começar a adorar o domingo como um dia santo. Aí, no ano 364, a igreja começou a adotar isso no Concílio de Laodiceia e começou a adotar a guarda do domingo. Então, no ano 321 foi um decreto do imperador e no ano 364 foi uma decisão da própria igreja de santificar o domingo. No ano 370 começou a se cultuar os santos, todos os santos. As pessoas que tinham morrido por Jesus começaram a ser adoradas. No ano 400 começou a oração pelos mortos, certo? Achar que os mortos podem fazer alguma coisa. E no ano 530 a doutrina do purgatório. E quem é bom? As pessoas que são boas vão para o céu, as pessoas ruins vão para o inferno e as mais ou menos ficam no purgatório para decidir para onde é que elas vão. Esse foi o período do terceiro selo e aqui onde a gente vai encerrar hoje. Então, gente, deu para vocês terem ideia de que Deus tem um controle da história nas suas mãos. Ele conduziu o seu povo durante esse período e vai continuar conduzindo até o dia da sua volta. Amanhã a gente continua com mais detalhes. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor revela tudo para nós, o passado, o presente e o futuro. Nos ajuda a confiar nas tuas mãos, no teu controle sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.